Diga, Hal trabalha no zoológico. Hal works at the zoo. Hal works at the zoo. Diga, ele vigia os visitantes cuidadosamente. He watches the visitors carefully. He watches the visitors carefully. Diga, eles podem olhar para os animais. They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas eles não podem ir perto deles. But they can't go near them. But they can't go near them. Diga, ou alimentar eles. Or feed them. Or feed them. Diga, nada muda de um dia para o outro. Nothing changes from day to day. Nothing changes from day to day. Continuando, a história diz: nada empolgante acontece na minha vida, pensa Hal. Então, é assim que se diz nada empolgante. Escute e repita. Nothing exciting. Nothing exciting. Nothing exciting. Repita comigo a palavra empolgante. Exciting. 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 Nada empolgante. Repita. Nothing exciting. Nothing exciting. Como se diz nada empolgante em inglês? Nothing exciting. Nothing exciting. Nada empolgante acontece. Então é assim que se diz acontece em inglês. Happens. 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 Esse S está aqui porque nós estamos falando em terceira pessoa. Nós falamos na frase anterior que quando a gente fala que nada acontece, nada muda, nós também estamos falando em terceira pessoa. Então, acontece em inglês. Happens. Happens. Como se diz acontece em inglês? Happens. Happens. Diga novamente. Nada empolgante. Nothing exciting. Nothing exciting. Agora diga, nada empolgante acontece. Nothing exciting happens. Nothing exciting happens. Nada empolgante acontece na minha vida. Então, é assim que se diz minha vida em inglês. Vamos começar com a palavra vida. Life. 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 Minha vida. My life.
My life. My life. É assim que se diz na minha vida. Repita comigo. In my life. In my life. In my life. Como se diz na minha vida em inglês? In my life. In my life. Diga novamente. Nada empolgante acontece. Nothing exciting happens. Nothing exciting happens. Agora diga. Nada empolgante acontece na minha vida. Nothing exciting happens in my life. Nothing exciting happens in my life. Nada empolgante acontece na minha vida. Pensa how. Então, é assim que se diz how pensa. Escute e repita. How thinks. How thinks. How thinks. Por que tem esse S aqui? Porque nós estamos falando em terceira pessoa. How pensa. How thinks. Repita. How thinks. Como se diz how pensa em inglês? How thinks. How thinks. Agora vamos inverter as palavras e dizer pensa how. Thinks how. Thinks how. Diga, nada empolgante acontece na minha vida. Nothing exciting happens in my life. Nothing exciting happens in my life. Diga novamente. Pensa how. Thinks how. Thinks how. Agora diga. Nada empolgante acontece na minha vida. Pensa how. Nothing exciting happens in my life. Thinks how. Nothing exciting happens in my life. Thinks how. É assim que se diz ele pensa ou ele acha que. Escute e repita. He thinks. He thinks. He thinks. Como se diz ele pensa ou ele acha em inglês? He thinks. He thinks. Agora nós vamos dizer sua vida. Sua vida no sentido de que a vida é dele. Escute e repita. His life. His life. His life. Como se diz sua vida ou a vida dele em inglês? His life. His life. Diga novamente. Ele acha em inglês. He thinks. He thinks. Agora diga.
Ele acha que a vida dele. He thinks his life. He thinks his life. Ele acha que a vida dele não é empolgante. Então, é assim que se diz não é. Escute e repita. Isn't. 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 Como se diz não é em inglês? Isn't. Isn't. Diga, ele acha que a vida dele. He thinks his life. He thinks his life. Agora diga, ele acha que a vida dele não é empolgante. He thinks his life isn't exciting. He thinks his life isn't exciting. É assim que se diz chato em inglês. Escute e repita. Boring. 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 Como se diz chato em inglês? Boring. Boring. Você se lembra como se diz esse é Hal Tanner? This is Hal Tanner. This is Hal Tanner. Nessa frase que nós acabamos de falar, qual palavra significa é em inglês? Is. Is. Diga novamente, sua vida ou a vida dele em inglês. His life. His life. Agora diga, a vida dele é. His life is. His life is. Diga, a vida dele é chata. His life is boring. His life is boring. Agora diga, ele acha que a vida dele é chata. He thinks his life is boring. He thinks his life is boring. É assim que se diz eu penso ou eu acho. Escute e repita. I think. I think. I think. Como se diz eu acho ou eu penso em inglês? I think. I think. Diga, minha vida é empolgante. My life is exciting. My life is exciting. Agora diga, eu acho que a minha vida é empolgante. I think my life is exciting. I think my life is exciting. Agora diga, eu acho que a minha vida é chata. I think my life is boring.
I think my life is boring. É assim que se diz você pensa ou você acha. Escute e repita. You think. You think. You think. Como se diz você pensa ou você acha em inglês? You think. You think. Agora pergunte: você acha? Do you think? Do you think? É assim que se diz tua vida é. Escute e repita. Your life is. Your life is. Your life is. Como se diz tua vida é em inglês? Your life is. Your life is. Pergunte: você acha que a tua vida é chata? Do you think your life is boring? Do you think your life is boring? Apenas escute. No, I don't think my life is boring. I think my life is very exciting because I have many good things in my life. I have a family, I have a daughter, I have a beautiful wife, I live in a good house, I have a good job. So I think my life is very exciting. Isso que eu acabei de fazer foi te expor a uma quantidade de conteúdo compreensível. Você não entendeu tudo, mas você entendeu boa parte do que eu falei, não é verdade? Isso faz parte do método. De vez em quando eu vou falar inglês com algumas palavras que você talvez não vai entender, para que você possa ter exposição, como se você estivesse na vida real, em outro país escutando inglês. Agora vamos assistir algumas cenas de filmes e séries com algumas expressões que nós estudamos. Nothing exciting happens in this small town. Nothing exciting happens in this small town. What happens in my life affects hers. What happens in my life affects hers. And my father found the love of his life. And my father found the love of his life. I told you that my life is boring. I told you that my life is boring. Can I ask you, Terry, do you think your life is important? Can I ask you, Terry, do you think your life is important? Vamos voltar à história. Como se diz nada empolgante em inglês? Nothing exciting. Nothing exciting. Diga, nada empolgante acontece. Nothing exciting happens. Nothing exciting happens. Como se diz na minha vida em inglês? In my life. In my life. Agora diga, nada empolgante acontece na minha vida. Nothing exciting happens in my life. Nothing exciting happens in my life. Como se diz pensa how em inglês? Thinks how. Thinks how. Não esqueça que Hal é o nome do personagem da história. Agora diga, nada empolgante acontece na minha vida, pensa Hal.
Nothing exciting happens in my life, thinks Hal. Nothing exciting happens in my life, thinks Hal. Hal works at the zoo. He watches the visitors carefully. They can look at the animals, but they can't go near them or feed them. Nothing changes from day to day. Nothing exciting happens in my life, Thinks Hal.